Aleluia. Eu vou pregar hoje uma mensagem que é de extrema importância para todos nós. É a diferença entre unção e espiritualidade. Porque a maior ignorância bíblica dentro da igreja é a do crente achar que aquele que tem unção é espiritual. Unção não é sinônimo de espiritualidade. Põe isso definitivamente na tua mente. Olha aqui, entenda em nome de Jesus. Nós precisamos distinguir. Uma pessoa pode ser ungida. Um homem pode ser ungido. Uma mulher pode ser ungida. Isto não quer dizer que ela é espiritual. Isto não quer dizer que ele é espiritual. Unção e espiritualidade são coisas diferentes. Entra com isso na cabeça. Eu vou te dar um exemplo clássico da Bíblia. Mas há inúmeros dentro da Bíblia. Ok? Onde você vai detectar exatamente isso. A vida de um homem de Deus que em grande parte fazia a vontade de Deus, tinha um chamado de Deus, cumpria esse chamado, foi ungido para cumprir aquele chamado e não era espiritual. Não olha para o ungido como alguém espiritual. Aprende a identificar no ungido, na ungida também, características que demonstram que ela é espiritual. Isso é vital para a construção dos relacionamentos dentro da igreja. Ou para qualquer relacionamento que se constrói. Outra concepção abominavelmente errada no meio cristão é a seguinte: acreditar que ser sisudo é sinônimo de espiritual. Ficar com cara de delegado, mal pago, mal alimentado durante o louvor da igreja é cara de espiritual. E ó. Mas tem gente que não tem discernimento. Bota a cara de delegado, delegada, recém-concursado, mal pago, se alimenta mal, emburrada, boca fechada, achando que está demonstrando espiritualidade. Meu Deus, isso é suicídio. O meu povo, disse Deus, perece, ou seja, morre, por falta de conhecimento. Vamos ler a Bíblia, vamos entender a palavra. Em nome de Jesus, leiam cada vez mais a palavra de Deus, para poder ter discernimento entre os opostos, entre os diferentes. Não tratar os diferentes como iguais. Não tratar conceitos e realidades totalmente diferentes como se fossem iguais. Não são. Abram a Bíblia Sagrada. Segundo livro dos Reis. Aleluia. Depois vocês vão meditar em casa. Nos capítulos 9 e 10 do segundo livro dos Reis. Nós vamos falar hoje um pouco sobre a vida de um rei de Israel, chamado Jeú. Jeú, no hebraico, significa Jeová, Yahvé. Jeú. Eu vou ler uma parte do texto, selecionando alguns versículos, para que vocês tenham um substrato, uma essência, para que vocês possam, com base na palavra, terem um entendimento do que vai ser pregado. A palavra de Deus diz, a partir do versículo 30,
Eu vou ler rapidamente e vocês acompanhem nas vossas Bíblias. Versículo 30 do capítulo 9, em primeiro lugar. E Jeú veio a Jezreel, o que, ouvindo Jezabel, pintou-se em volta dos olhos, enfeitou sua cabeça e olhou pela janela. E entrando Jeú pelas portas, disse ela: teve paz Zinri, que matou a seu senhor. E levantou ele o rosto para a janela e disse: quem é comigo? Quem? E 2 ou 3 eunucos olharam para ele. Então ele disse: pegue-a, jogue-a pela janela abaixo. E lançaram-na de alto a baixo, e foram salpicados com o seu sangue a parede e os cavalos. E Jeú a atropelou. Uau! Vocês lembram da profecia? Da profecia de Isaías para Acabe. Elias para Acabe, perdão. Elias para Acabe. Deus pega Elias do interior de Israel, logo depois que Acabe uniu-se a Jezabel no propósito de assassinar o servo de Deus chamado Nabote. Deus pega Elias no interior e manda Elias entrar no palácio e entregar uma mensagem que Deus daria para o rei Acabe. E nessa mensagem estava descrita a morte com que Deus o mataria. E na mesma mensagem estava descrita a morte que vocês acabaram de ler e ouvir. A morte com que Deus mataria a esposa de Acabe, Jezabel. No versículo 35 diz: e foram para sepultar, porém não acharam dela, quer dizer, de Jezabel, senão somente a caveira e os pés e as palmas das mãos. Por quê? Porque Deus havia dito que seria assim. A tua mulher, Acabe, Deus está dizendo que vai matá-la de tal maneira que os cães, na mesma praça onde ela ordenou que fosse assassinado Nabote, ali mesmo na praça de Samaria, os cães comerão as carnes dela. E cumpriu-se aqui, versículo 35, a profecia. Aleluia. Versículo 36. Esta é a palavra do Senhor, a qual falou pelo ministério de Elias, o tisbita, servo do Senhor, dizendo: no pedaço do campo de Jezreel, os cães comerão a carne de Jezabel, e o cadáver de Jezabel será como esterco sobre o campo, no pedaço de Jezreel, que se não possa dizer: esta é Jezabel. Ou seja, quem olhasse não ia identificar e poder dizer que ela era Jezabel. Ou seja, ela estaria completamente desfigurada. E isso se cumpriu. Bom, no desenrolar desta história, nós vemos que Jeú, ele, a esse tempo, tratava-se de um capitão do exército de Israel. Um capitão ao qual Deus conferiu uma missão, e ele cumpriria esta missão e se tornaria rei de Israel. A missão dele seria, por fim,
aquela religiosidade dos Baals, dos Baalins. Por fim, aquela idolatria terrível que assolava o reino de Israel, reino do norte. A palavra de Deus nos mostra que outro chamado, outro ministério, difícil entender isso, né, como ministério, mas é o que a Bíblia diz. Outro chamado específico, logo, portanto, o ministério na vida do rei Jeú, que assumiria o trono, seria exterminar por completo os filhos de Acabe e de Jezabel. Eram 70 filhos. Ele teria que matar a todos eles. E não só os filhos, toda a parentela também. Não só a parentela, mas a ordem de Deus é que se matassem todos os sacerdotes do baalismo. E um certo dia, ele fez um convite para que todos os sacerdotes de Baal viessem a um congresso que ele patrocinaria num recinto, tipo hoje um estádio ou um ginásio. E ele jurou que mataria aquele sacerdote que desonrasse Baal e não comparecesse ao congresso. E todos foram fisgados no anzol de Deus. Todos foram fisgados no anzol de Jeú. E todos se dirigiram ao congresso. E antes de começar o congresso, que era o derramamento do sangue deles, Jeú ordenou que o exército invadisse e que exterminasse a todos eles. E não ficou um vivo sequer. Jeú, ele representa na Bíblia Sagrada aquilo que Davi, em parte, representou também antes de Jeú. Aleluia. Quando o reino de Israel dividiu-se, Jeroboão, que ficou com o reino do norte, era plano de Deus que Deus fizesse com Jeroboão, como fez com Davi, o prosperasse em todos os sentidos. Mas a Bíblia nos mostra que Jeroboão não entendeu o propósito de Deus. Ao invés dele seguir os passos de seu pai, aleluia, ele preferiu adorar a Deus com a mão esquerda e a Baal e a idolatria com a direita. Ele não compreendeu o seu chamado. Ele não teve consciência do plano de Deus para a vida dele. E a Bíblia diz que Jeroboão encerrou o seu ministério na terra, deixando um rastro pesadíssimo de idolatria dentro de Israel, por não ter consciência da plena vontade de Deus no seu chamado. Deus encerrou o reinado dele. O tempo passa e entrou Jeú como rei de Israel. Quando você bate os olhos e compara os atos de Jeú, todos motivados pela unção de Deus, pelo ministério que Deus deu a ele, pelo chamado de Deus na vida dele, você fica impactado com o nível de obediência desse homem. Cada vez que eu medito nesse texto,
as lágrimas vêm, não lágrimas de alegria, mas de tristeza, porque foi difícil para Deus levantar um outro Davi. Deus não conseguiu levantar um outro Davi. Apesar de Jeú mostrar-se um homem fiel ao seu chamado, fiel à sua unção, destemido, disposto a derramar o próprio sangue dele e de sua família para defender a causa de Deus, havia um outro aspecto de fragilidade na vida dele. Ele era ungido de Deus? Era. Cumpriu as ordens de Deus dentro da unção? Cumpriu ao extremo. Ele é considerado na Bíblia, em linguagem, em vocabulário popular, ele é considerado o exterminador do passado. Enquanto Hollywood criou o exterminador do futuro, na figura de Schwarzenegger, nós poderíamos comparar as duas figuras artisticamente e dizer: o Schwarzenegger do passado em Israel chamou-se Rei Jeú. Extermínio total. Cumpriu todo o seu chamado. Unção terrível para matar, para acabar com o mal na terra, para extirpar dentro de Israel, dentro do povo de Deus, o mal, o pecado, a contaminação. Isso nos alegra. Qual é a parte que nos entristece? Quando você estuda a história, ele não tinha espiritualidade alguma. Alguma. E a Bíblia, ela vai dar testemunho disso no capítulo 10, versículo 31. Vamos começar a ler do 24. E entrando eles a fazerem sacrifícios e holocaustos, Jeú preparou da parte de fora 80 homens e disse-lhes: se escapar algum dos homens que eu entregar em vossas mãos, a vossa vida será pela dele. Isso aconteceu quando? Quando você lê a história dos versículos posteriores, vai ver que aconteceu naquele estádio que eu falei, com os sacerdotes de Baal. Quando Jeú mandou aqueles soldados invadirem para matar, ele disse: se algum ficar vivo, a vida dele eu vou tomar de você, da tua. É essa a expressão. Entrai, feri-os, não escape nenhum. Está precisando um cara desse no Brasil. E assim Jeú, versículo 28, destruiu a Baal de Israel. Porém, não se apartou Jeú de seguir os pecados de Jeroboão. Primeira ressalva que nos entristece. A Bíblia confessa, e por isso a Bíblia tem que ser amada. Porque a Bíblia, por mais que o cabra seja elogiado por Deus o tempo todo, na hora que ele errar, Deus vai botar o espelho na cara dele e dizer: olha o teu erro. Deus não poupa. Deus não poupa ninguém da verdade. Ninguém da verdade. Deus é fiel no elogio e mais fiel na crítica. Das 7 igrejas de Apocalipse, só houve uma que Deus não lançou em rosto. A de Filadélfia, a 6ª igreja. Todas as outras, você pode olhar do ponto de vista da dispensação dos tempos,
as igrejas de Apocalipse como se elas fossem uma amostra do que seria o tempo do cristianismo, integralmente, de Jesus até o arrebatamento da igreja. Nós podemos, do ponto de vista dispensacional, entendermos que o cristianismo, ele é revelado na sua inteireza, ele é revelado na sua essência a partir das igrejas do Apocalipse, das 7 igrejas. Ou seja, nós podemos dividir o período da cristandade, do cristianismo, em 7 partes. E em cada uma delas enquadrarmos numa parte uma dessas igrejas. Isso é possível. E é um estudo lindo. Veja, só num período das 7 não houve o lançar em rosto de Deus no rosto do homem, no rosto da igreja, no tempo da igreja Filadélfia. Em todas as demais igrejas, ou seja, em todos os demais períodos, Deus não poupou a igreja da crítica quando ela merecia crítica. É o que Deus vai fazer aqui com Jeú. Ele vem elogiando Jeú, mostrando que Jeú, em termos de obediência, é um exemplo em termos de entregar-se, disposição de entregar a própria vida na causa de Deus, é um exemplo. Disposição de derramar o próprio sangue da família na causa de Deus, ele é um exemplo. Ele é um exemplo em fidelidade a Deus em muitas áreas, mas quando ele erra, Deus registra o erro para que fique registrado para todo sempre e sirva de exemplo para os que vão vir na frente. E Deus começa aqui no 29. Porém, não se apartou Jeú de seguir os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar Israel, a saber, dos bezerros de ouro que estavam em Betel e em Dan. Ou seja, ele exterminou com os rituais da idolatria de Baal, daquela religião que se baseava na fornicação, no sexo ilícito, templário, nas heresias, na idolatria. Ele exterminou, mas o que causa espanto é que ele fez permanecer os bezerros de ouro. Será porque eram de ouro? O que é que vocês acham? Também. Também. Porque tudo que é de ouro tem valor. E porque ele não era espiritual, tinha unção, mas não tinha espiritualidade, ele não discerniu. Ele não teve consciência de que aquele ouro não representava a glória de Deus. Não era um ouro que vinha das mãos de Deus. Era um ouro? Sim, era um ouro. Tinha valor? Tinha. Mas era um valor para o mundo, não para o reino de Deus. Há muitas coisas que têm valor no mundo. São valiosas para o mundo. E para Deus não tem valor nenhum. Você entende? Quando você bota uma árvore de Natal na tua casa, você compra, ninguém te dá uma árvore de Natal. Portanto, tem valor. Mas valor para quem? Para Deus? Não, crente. Valor para o mundo. É bezerro de ouro. É anátema que você põe dentro da tua casa. Entenda em nome de Jesus Cristo. A palavra de Deus está dizendo que
ele se apartou, ele não se apartou, ou seja, ele tinha que se apartar, ele tinha que se distanciar dos pecados de Jeroboão, da descendência de Davi. Mas não se apartou. É necessário que você... Há um princípio aqui. Há um princípio aqui poderoso, extremamente poderoso. Vamos supor que Deus me tire da igreja. Errei, caí, me esborrachei, e Deus me tira da igreja, no silêncio, na surdina, e eu vou embora tocar minha vida, e Deus levanta... Vamos pegar um exemplo aqui, Marilene, Luiz, alguém aqui, para ocupar o meu lugar. A casa não é dele? Ele põe quem? Ele quiser, ok? E ele põe, e toda a igreja aceita, porque é obediente a Deus. Até aí tudo lindo. Mas qual será o problema do Luiz e da Marilene? Me substituindo. O problema vai ser o seguinte diante de Deus. Deus vai exigir de um ou de outro, quem ocupar o meu lugar, que aprenda com o meu erro. Aprenda as lições que o meu erro vai ensinar. O grande problema dentro dos reis de Israel era esse. Vinha um bandido pior que o outro. E ninguém aprendia com a queda do anterior. Isso é um princípio da vida. Isso não vale só para o reino de Deus, isso vale para a vida. Se você é posto numa empresa, no lugar de um outro funcionário, é bom que você saiba, mas vem cá, por que ele saiu? Em que ele caiu que o dono mandou embora? Isso é proteção para você não cair no mesmo problema e não tomar um chute no traseiro. Só que aqui, o chute no traseiro quem dá é Deus. Ali, quem dava o chute no traseiro era Deus. É a igreja de Deus. As quedas dos nossos antecessores são ensinamentos que Deus quer que nós venhamos a aprender para não cair. É bom que a gente aprenda por ouvir a palavra de Deus. Mas se não aprendermos por ouvir, há muita gente que tem dificuldade de aprender por ouvir. Então, Deus precisa que você aprenda vendo. Entendendo, tomando consciência do que levou o antecessor a ser destruído, rejeitado, posto para fora. É o que aconteceu aqui. Deus tinha um sonho com Jeroboão. Deus tinha um juramento feito para Davi de nunca se apartar, filho dele, do trono de Israel. Nunca se apartar a descendência de Davi do trono de Israel, mas o sem vergonha não tinha consciência. Não tinha entendimento. E aí, ao invés de se tornar um Davi, exterminador de todo o mal dentro de Israel, não. Ele vai e ele mesmo lança o bezerro de ouro. Ele ressuscita o bezerro de ouro do tempo de Moisés. Pensa num filho sem noção, num neto sem noção, bisneto sem noção. O fato de vocês
estarem na igreja, obedientes a Deus e agirem com noção diante de Deus, não garante que o teu filho vai agir do mesmo jeito. Vai depender muito para ele agir do mesmo jeito de você não poupá-lo da verdade por conveniênciazinha idiota. Conveniência de amizade, conveniência porque a pessoa é ímpia, eu deixo ele. Para com essa coisa toda. Isso é reino. É sim, sim, não, não. Na democracia, a verdade é relativa. No reino, não. Democracia não é sim, sim, não, não. Mas no reino é. Você está entendendo? Não podemos substituir a autoridade da palavra de Deus, o mandamento de Deus, por conveniência pessoal. Sofra eu, mas não sofra Deus. Isso é reino. Entenda. Então, perdão. A Bíblia diz, porém não se apartou o Jeú de seguir os pecados de Jeroboão. Isso é o erro que muito crente comete. Vê a pessoa cair na presença de Deus. Era dirigente de oração, caiu. Líder de mocidade, caiu. Era pastor, estava no púlpito, caiu. Ora bolas, as pessoas precisam aprender com a queda. Ele, Jeú, tinha que aprender com a queda de Jeroboão. A queda Deus permite para ensinamento de quem vem depois. Por isso Deus está dizendo aqui, em outras palavras, Jeú, tu não tinha o direito de cair, tu viu a queda de Jeroboão. Tu viu por que eu tirei Jeroboão? Fez pecar Israel, a saber, bezerro de ouro. O evangelho hoje é cheio de bezerro de ouro, sabia? O que é um bezerro de ouro? É alguma coisa de ouro, é alguma coisa que tem valor. Mas tem valor para quem ama o bezerro. Tem igreja que prega o evangelho sem cruz. O que é isso? Bezerro de ouro. Tem valor para aqueles que amam a porta larga. Se você não ama a porta larga, aparte-se do bezerro de ouro chamado caminho sem cruz. Não tem cruz, não tem sacrifício para fazer. Jesus já fez tudo. Larga esse evangelho de idiota. Abandona isso. Como não tem sacrifício? Deus manda oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo. Dando alguma coisa que agrada aos olhos. Agrada, como a Paula pregou ali para mim agora, os ouvidos. É palatável no paladar. O que é isso, gente? Isso é obra de Satanás desde o Éden. Desde o Éden. Por que Eva cobiçou o fruto? Porque o Satanás mostrou para ela que era agradável aos olhos. O fruto era bonito. É igual o bezerro de ouro. Sempre vai ser bonito. Sempre vai ser de ouro. Sempre vai ter valor. Mas valor para quem? Não para Deus. Valor para Satanás. Valor para o demônio. Valor para o mundo. Entenda em nome de Jesus Cristo. Eu anotei aqui para ajudar vocês a discernirem. Aleluia. Glória a Deus. O evangelho da graça barata. Lembra? Já preguei isso aqui inúmeras vezes. O evangelho da graça barata. Aquela graça que não custa nada. Não precisa se esforçar. Esse evangelho, entenda, é um bezerro de ouro. É agradável aos ouvidos. É agradável aos olhos.
muitos são aqueles, até ungidos, que vão continuar a querer o bezerro de ouro. Porque Jeú era ungido. E a unção não teve poder para destruir o bezerro de ouro. Bezerro de ouro tu não destrói com a unção. Bezerro de ouro tu destrói com a espiritualidade. Por isso, não acha que ficando sisudo, velho. Por isso, nunca ache que se mostrando austero, isto represente alguma coisa de benefício para a tua vida. Por quê? Porque Deus está te dizendo, você pode ser ungido, mas tu pode não ter espiritualidade nenhuma. Porque se o hino está tocando, se elas estão dando lugar aqui, se esborrachando para te levar ao louvor, e tu está travado, essa trava não é espiritualidade. Tu pode ter a unção de Davi, mas a espiritualidade de Caim. Você pode ter a unção de Davi e a espiritualidade de Jeroboão, a espiritualidade de Jeú. Isso é muito sério. Espiritualidade é outra coisa. A unção não tem poder para destruir o bezerro de ouro. Não tem. A espiritualidade tem. Moisés mandou destruir porque ele era espiritual. Ele tinha unção? Tinha, mas não foi a unção. Foi a espiritualidade dele. Foi a comunhão dele com Deus. Ah, mas pastor, então eu não entendo o que é unção. Querido, unção, entenda, é dada sem arrependimento. Deus te dá e ele não vai te tomar mais. Se tiver que ir para o inferno, vai com ela. Então não espere muita coisa da unção. Espere mais da espiritualidade. Porque a espiritualidade, para eu perder, eu não preciso nem descer do púlpito. Eu perco aqui no púlpito. Você está entendendo? E posso me manter com a unção de Deus. Quantos estão entendendo? É difícil demais? Está difícil demais a pregação? O que mais eu escrevi aqui? O evangelho que aceita o pecado como normal, que Deus só está interessado no coração, que o homem será aceito na glória, mesmo que esteja com a vida em pecado. Bezerro de ouro. Na internet está cheio de pregador pregando esse bezerro de ouro. Com 3 milhões de seguidores eu já ouvi. E o povo como gado seguindo, não discernindo. Por quê? Porque o bezerro de ouro é de ouro. É valioso. A pessoa fica embriagada com o valor daquilo. Isso é tão poderoso, igreja. É tão poderoso que liquidou o sonho de Deus com Jeú. Sabe qual era o sonho de Deus com Jeú? Era o mesmo com o Davi. Vou perpetuar os descendentes de Jeú como reis de Israel. Nunca mais vai deixar Jeú de ter uma descendência no trono de Israel. Por causa desses pecados, Deus falou, vou reduzir. Só 4 filhos, só 4 descendentes vão assumir o trono. E depois do 4, Deus tirou o próximo. Não permitiu mais. Por causa do tataravô. Você está entendendo? Maldição hereditária. Deus amaldiçoou.
Não foi o diabo que amaldiçoou, foi o próprio Deus que amaldiçoou. Não vai ter o quinto. Não terá o sexto, não terá o sétimo. Vou transferir para outra descendência. Oh, Jesus, como essa pregação é importante, Pai. Para todos nós. Entenda em nome de Jesus Cristo, igreja. Aleluia. Vamos para frente. Pelo que disse o Senhor a Jeú: porquanto bem fizeste em realizar o que era reto aos meus olhos, e conforme tudo quanto eu tinha no meu coração, fizeste a casa de Acabe, teus filhos até a 4ª geração se assentarão no trono de Israel. Veja que Deus diz isso depois que Deus vê que ele não destrói o bezerro de ouro. Mas Jeú não teve cuidado de andar com todo o seu coração na lei do Senhor, Deus de Israel. Nem se apartou, olha Deus repetindo, nem se apartou dos pecados de Jeroboão, que fez Israel pecar. Aleluia. Sabe qual é o tipo de pregação que Deus quer uma aliança dos pregadores dessa igreja? Cada pregador nessa igreja tem que ter uma aliança com Deus quanto ao tipo de pregação. Sabe qual é o tipo de pregação? Ensina o povo de Deus. Diminui o número de pregações que levam as pessoas ao delírio, levam as pessoas ao oba-oba. Diminui isso. Ensina mais as pessoas. Começa a construir mensagens que tragam ensino. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que tragam ensino para o povo de Deus. Por quê? Porque se Jeú tivesse tido essa preocupação, se ele tivesse tido essa consciência, vocês estão entendendo, amém? Tomem consciência disso em nome de Jesus. Agora vamos selecionar, que eu selecionei algumas pesquisas que eu fiz para ajudá-los. Atitudes na nossa vida que vão construir a espiritualidade. Anotem lá, ou então decorem, ou aproveitem que está sendo gravado e depois copiem, ou releiam, ou reouçam, tá bom? Primeira regra bíblica que vai construir na tua vida a espiritualidade. Você deve ter o desejo de ser santo. Deus já usou a Vera sobre isso aqui. Antes do desejo de ser feliz, antes do desejo de ser próspero. Ou seja, espiritualidade não muda essa regra. O crente que puser a felicidade, puser a alegria, puser a prosperidade à frente do desejo de ser santo, nunca será santo. Nunca. A prioridade na vontade de Deus é a nossa santificação. Pastora Vera, eu nem sabia o que ele ia falar, né? A gente não combina nada aqui no púlpito. Então o que acontece? Ela também bradou: sede santos como eu sou santo. Segui a paz com todos, lá em Hebreus. E a santificação, que ela citou, sem a qual ninguém verá a Deus. E lá em Filipenses está escrito: a minha vontade para vós é a vossa santificação. Aleluia. Você quer ser uma crente, um crente espiritual? Não ponha a felicidade à frente da santidade. Não ponha a prosperidade à frente da santidade. Faz uma aliança com Deus de colocar sempre a santidade à frente de tudo. Tudo. Tudo.
todos os sonhos, todos os projetos, coloca a santidade. Aleluia. Segundo lugar, você deve querer ver a honra de Deus promovida através da tua vida, mesmo que você deva experimentar por isso perda ou desonra. Ou seja, você tem que oferecer a tua vida como um instrumento de construção da honra de Deus na terra. A honra de Deus está onde? Na palavra dele. Na hora que Deus mentir, ele desonra. Por isso é que Hebreus diz, é impossível que Deus minta. Ok? Mas nós podemos usar a nossa vida segundo o livre-arbítrio, até mesmo, e Deus vai respeitar, até mesmo para desonrarmos a honra de Deus. Sermos na terra o instrumento de desonra de Deus. Eu posso andar na terra como uma ofensa viva ao próprio Deus. O meu caminhar pode se transformar numa ofensa a Deus, numa ofensa à honra de Deus. Isso é tão importante que Deus diz, eu honrarei os que me honrarem. Os que não me honrarem, eu os vilipendiarei. O que significa o verbo vilipendiar? Eu desonro. Eu esmago. Eu aniquilo. Eu corto. É o que Deus fez com Jeú. Deus botou na balança dele. Vocês entendem que Deus tem uma balança? As coisas de Deus vão para a balança de Deus. As nossas coisas vão para a balança de Deus. Num prato da balança estão as de Deus. No outro prato estão cada uma das coisas que fazemos para Deus. Ela vai para a balança de Deus. Ou seja, somos pesados na balança. Lembra disso no livro de Daniel? Pesado foste na balança e encontrado em falta. Nós precisamos entender que Deus pesa as nossas atitudes na balança dele. Ele pesou a obediência de Jeú na balança dele. E quando Deus pesou a obediência de Jeú na balança dele, Deus viu que, em parte, ele foi encontrado em falta. Na parte que ele honrou, a balança de Deus mandou Deus dar 4 reinos de Israel para a descendência dele. Mas todos os demais, ele perderia. Ele não seria honrado. Quem não seria honrado? Jeú. Quem é que está tossindo aí? Vem cá, senta aqui na frente. Aí está cheio de gente. Fica longe. Está tossindo, fica longe. Não pode ficar do lado das pessoas. Senta aqui na frente, tosse em cima de mim aqui. Aleluia. Você está entendendo, gente? Sem problema? Então veja, você deve querer ver a honra de Deus promovida através de sua vida, mesmo que isso importe em perda ou desonra para você. Não é? É muito comum o mundo não te honrar nas coisas de Deus. É muito comum. É muito comum nós experimentarmos perda. Essa vaga desse trabalho não é para você não. Tu não sabe, mas é porque tu é crente. O que houve? Você experimentou uma perda. Mas essa perda resultou em honra para Deus. Ela foi para a balança de Deus. E lá na balança de Deus, tu foi pesado e não foi encontrado em falta.
Na balança do empresário, tu foi pesado e foi rejeitado. Na de Deus, tu foi pesado e aquilo resultou em honra para o próprio Deus. Sem esse discernimento, você não vai longe na vida espiritual. Mesmo que tenha unção. O que mais tem na igreja são pessoas de unção sem espiritualidade nenhuma. Você precisa julgar. 4. Você precisa julgar e ver as coisas e as pessoas como Deus vê. Preguei isso aqui, gente. Na última pregação. Abigail. É Abigail o nome? É tanto nome na minha cabeça. Abigail. Qual era a marca de Abigail quanto a... Por que ela era uma pessoa altamente espiritual? Porque ela olhou para Davi e viu Davi como Deus via. Você é espiritual quando você olha para o teu irmão e vê como Deus vê. Ou seja, para você crescer em espiritualidade dentro da igreja, você tem que medir a tua espiritualidade na tua maneira de olhar para o teu irmão. Porque se você olha com preconceito, espiritualidade podre. Ah, mas está cheio de unção. Vai podre, vai tudo para o inferno. Uma loucura isso. Unção é presente. E presente Deus não toma. Espiritualidade é você quem constrói. Não é presente. Ninguém recebe presente de espiritualidade. É você quem constrói. Deus espera que cada um de nós, eu quem construo a minha espiritualidade. Cada um de nós precisa construir. Então veja. A maneira com que Deus vê uma pessoa é a maneira que eu tenho que vê-la. A maneira com que Deus vê uma situação, alguma coisa, é a maneira que eu tenho de vê-las. Pegou ou não? Dá um glória a Deus aí. Quinta. Você constrói espiritualidade quando você decide escolher até mesmo morrer na retidão, mas não morrer no erro. Uau! Essa escolha vem de você, vem de mim. Deus nos deu o livre-arbítrio para que nós venhamos a escolher. Só que nós podemos escolher morrer no erro. Muitos escolhem morrer no erro, morrer no pecado. E depois segue-se o juízo. Quando nós escolhemos não morrer no erro, quando nós escolhemos morrer na retidão, esse é o ponto mais alto da espiritualidade. Esse é o ponto mais alto da espiritualidade de uma pessoa. 6. O espiritual tem prazer de outros progredirem e crescerem por causa do seu trabalho. Esse é um outro sinal de muita espiritualidade. Você trabalhar para que outros cresçam e alcancem chegar a lugares mais altos que você não alcançou. Você é humilde para isso? Ou é egoísta para não aceitar um discípulo teu chegar mais alto do que você chegou? Duas escolhas. Uma vai determinar se você é espiritual e a outra vai dizer que você é carnal. Você ensina? Ensina, mas com que propósito? Só Deus sabe. Eu ensino aqui 15 em 15 dias no estudo bíblico, ensino, mas com que propósito? Só Deus sabe. Eu invisto todo o meu trabalho para que outros cresçam na igreja.
e com liberalidade para crescerem e serem independentes e montem suas igrejas? Sim. Olha a Flavinha e o marido dela. Foram abrir igreja apoiados por aqui. Estão lá com vários membros que saíram daqui. E eu não estou nem um pouco preocupado. Por quê? Porque eu estou preocupado em crescer em espiritualidade. E para crescer em espiritualidade, eu tenho que fazer as pessoas progredirem e crescerem além, ainda que seja além do que eu cresci. Cheguem além do que eu cheguei. Se eu não tiver essa capacidade que só a humildade produz e Deus produz, se eu não tiver, eu posso ser um homem ungido, mas não espiritual. Aquele tipo de pastor que ninguém pode ofuscar o brilho dele. Isso é um demônio. Isso é um diabo vestido de terno e gravata, com Bíblia na mão. Tem gente que é assim. Agora, com a oportunidade, a irmã fulano de tal, a esposa dele. Agora o fulano de tal, era o filho. Ele tem 5. O culto acaba quando o último filho tem oportunidade. Isso é um demônio. Não tem espiritualidade nenhuma. Isso é carnudo. Pastor alcatra. Carne pura. Por quê? Porque a espiritualidade se prova na humildade. E a humildade tem que ser dirigida por aquele que ensina, a ensinar para que o outro cresça e alcance um patamar ainda superior que aquele que ensinou estava. Exemplo, a Bíblia diz que Jesus ensinou a Paulo. Paulo havia sido ensinado por quem? Por Gamaliel. Mas a Bíblia diz que Paulo disse assim: eu não aprendi o evangelho de homem algum. Opa! Se ele não aprendeu de homem algum, ele não fez seminário, não frequentou escola bíblica, não teve outro professor senão Gamaliel lá para ensinar o Velho Testamento, mas agora ele está no Novo, ele está falando do Evangelho. Evangelho não é Velho Testamento. Você está entendendo a palavra de Deus? Ele está querendo dizer que ele recebeu o ensinamento do próprio Jesus. Mas pastor, em que Jesus ensinou a Paulo de forma tão humilde, esperando que Paulo crescesse mais do que ele? Está na palavra. Vocês farão obras maiores que eu fiz. Aleluia. 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 E Paulo, tu pode ter certeza, ele nunca abriu igreja nenhuma para si próprio. Todas eram de Deus. Todas eram de Deus. Ele nunca ungiu Timóteo, querendo que Timóteo não ofuscasse o brilho dele. Ao contrário, ele repreendia Timóteo. Timóteo, não desfaleça, Timóteo. Timóteo, zela pelos dons que tu recebeu de minhas mãos, Timóteo, zela por isso. Cresce nisso, avança nisso. Feliz, vou criar um provérbio aqui. Provérbio de João. Feliz é o crente que tem um pastor espiritual. Ele tem um homem ao lado dele, uma mulher ao lado dele, cujo sonho, entre outros, é que o discípulo vá mais longe do que ele foi. Amém? Feliz. Aleluia. 7º, já está acabando, uma hora acaba. Não compromete a pureza da igreja por motivos políticos, ambições pessoais ou amor ao poder. Isso aí foi o problema de Jeú. Jeú tinha sede por poder, ambição pessoal, razões políticas.
todos esses motivos, razões políticas, ambições pessoais, amor ao poder, não podem comprometer a pureza do crente. Não podem comprometer a pureza da igreja. Vocês já viram algum político aqui? Há pessoas aqui que já foram ovelhas minhas há tempo que eu estava na Assembleia. Havia algum político no púlpito? Não. Eu tive alguma ambição política esses 30 anos que sou pastor de igreja? Não. Você está entendendo? Posso apoiar um político? Posso ir lá na casa dele, levar alguém lá, não tem problema nenhum, levar as pessoas. Mas a igreja, não. A casa de Deus, não. Eu não posso ter motivações políticas que comprometam a pureza da igreja. Gente, isso é muito sério e, olha, extremamente difícil de pôr em prática. Porque nós estamos falando de cobiça. Interesse nosso que tem que ser renunciado. Penúltimo, o pastor, o obreiro espiritual, tem o compromisso de conduzir as pessoas a um nível maior, a um maior nível espiritual com Deus, ensinando o povo de Deus a verdadeira adoração. Entenderam? Então, nós como pastores, obreiros de Deus, para nos mostrarmos espirituais, nós temos que assumir o compromisso com Deus de levar as pessoas a um nível espiritual que agrade a Deus. Isso é sério dentro da igreja. E Deus mede isso quando nós estamos sendo consagrados. Chega agora, dia 17, Natal, vocês verão aqui, quase 20 pessoas serão consagradas, vão avançar nos cargos que ocupam na igreja. Não é? E nós, para demonstrarmos espiritualidade, todos eles vão assumir um compromisso com Deus de conduzir as pessoas a cada vez um maior nível espiritual possível. E alertando para não confundirem unção com espiritualidade. E alertando que, não sendo unção e espiritualidade, elas não busquem só o crescimento na unção, como muito crente faz. Quer crescer na unção, poder, 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 avivamento. E esquece da espiritualidade. Busca poder numa hora e na outra hora não tem espiritualidade alguma. Isto é muito sério. Última. Para ele, a vontade de Deus é o que importa, não a própria nem a aparência das coisas. Ou seja, o homem espiritual, ele não se deixa, a mulher espiritual, se conduzir pela aparência das coisas, pela aparência das situações. O homem espiritual, a mulher espiritual, não julga pela aparência. Não se conduz segundo a sua própria vontade. Não se conduz segundo o seu próprio interesse. Isso é difícil, gente. Isto é a negação do próprio eu. Na medida em que nós negarmos o nosso próprio eu, nós crescemos ao infinito. Como é que Paulo definiu a posição de Jesus diante de Deus, enquanto esteve na terra? Paulo disse assim: e ele o exaltou soberanamente, dando-lhe um nome acima de todo nome. Mas antes de dizer que Deus exaltou Jesus soberanamente, dando-lhe um nome acima de todo nome, o que Paulo disse que Jesus teve que fazer? Ele esvaziou-se de si mesmo. Ele esvaziou-se de si mesmo.
Aleluia. Aqui a regra diz assim: nós precisamos nos esvaziar da vontade própria. Porque muitas vezes na igreja, no reino de Deus, Deus vai contrariar a nossa vontade. Vai contrariar. E é importante que isso aconteça. Para quê? Para que Deus tome o termômetro do nosso eu. Deus tome o termômetro da nossa espiritualidade. Às vezes uma pessoa está esperando uma consagração e ela não vem. Deus está testando. Você está entendendo? Há alguma contrariedade? Onde há contrariedade, há teste de Deus. Há teste de nível espiritual. Há teste de nível de espiritualidade. Para o crente, a vontade de Deus é o que importa, não a própria. Eu diria mais aqui, em casa eu vou retificar isso aqui. Não é para o crente, para o espiritual. Todo crente tem que ser espiritual. Todo crente é ungido, você sabia disso? 2 Coríntios diz isso. Que todos os crentes são ungidos. Porque se não for ungido, não tem o Espírito Santo. O Espírito Santo é a unção. Se você tem o Espírito Santo, você é crente. Se não tem, não é crente. Não tem como ser crente e não ser ungido. Dá para entender, não? Sem problema? Tem gente que não domina isso, hein? Se você é crente, tu tem que ter a unção. Por quê? Você tem o Espírito Santo em você. Ele é a unção. É a primeira unção. É a chamada unção de dentro. Depois vem a unção sobre. Batismo com o Espírito Santo. É a unção sobre. Essa não é a mais importante. A mais importante é a primeira, é a de dentro. Porque é através dela que opera-se a regeneração. É através dela que Deus constrói a nova criatura em você. Ele gera, através dela, Deus ressuscita o teu espírito. Tu estava vivendo no mundo morto, só alma e corpo andando, um espírito morto. Deus reviveu o teu espírito através do espírito dele dentro de você. Essa é a unção mais importante. Condição indispensável para se tornar crente. Todo crente, então, é ungido. Não pense que ungido aqui é o pastor da igreja. Isso é conversa de quem não estuda a Bíblia. Ungido a nossa irmã fulana de tal que tem profecia disso. Não, ô cabecinha. Não, você é ungido de Deus. Ninguém está na presença de Deus sem unção. Entenda. Então você é ungido. Agora entenda. Você pode não ser espiritual, pode ser carnudo. Você pode ser carne pura. Mesmo com a unção. E pode haver uma luta espiritual se travando dentro da tua vida. Em que o Espírito te traz para ser uma pessoa espiritual e a carne te puxa a fazer prevalecer a carne na tua vida, o andar na carne. Por isso que a Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz, ande no Espírito e não cumpra as concupiscências da carne. A única maneira para não cumprir as concupiscências da carne é andar no Espírito. É dar lugar ao Espírito, não há outra. E aquele que dá lugar ao Espírito é espiritual. Porque ele é conduzido pelo Espírito. Ele é direcionado pelo Espírito. Jeú tinha unção. Ele tinha o Espírito de Deus. Mas 90% do que ele tinha que fazer, ele fez. E fez na autoridade que Deus deu a ele, na unção do Espírito Santo na vida dele. Porque ele foi ungido. Eu me lembro que quando Elias está no Horebe, depois de 40 dias de jejum,
Deus diz para ele: volta, encerrou teu ministério. Vai. Você vai ungir 3 pessoas. Azael, rei da Síria. Tu vai ungir Eliseu no teu lugar. E você vai ungir Jeú. Acabou que na prática quem ungiu Jeú foi Eliseu. Elias estava muito deprimido. Aí o que acontece? Deus disse assim: aquele que escapar das mãos de Azael, Jeú matará. Aquele que escapar das mãos de Jeú, Eliseu matará. Olha a unção que Jeú recebeu aí, quando ele foi ungido por Eliseu. Aquela unção permitiu que ele cumprisse 90% do seu chamado. Mas uma parte, como vocês estão vendo, não foi cumprida. Na parte que ele não cumpriu, ele pagou o preço. E pagou um preço alto. E por que razão não cumpriu? Qual é a síntese da pregação agora no final? Por que razão não cumpriu? Porque ele não se preocupou em ser espiritual. A espiritualidade dele foi pesada na balança e ele é encontrado em falta. Por não ter sido espiritual, ele não compreendeu completamente a vontade de Deus. Ele permaneceu nos pecados de Jeroboão, deixou o bezerro de ouro, que está aí até hoje, dentro das igrejas, para ser adorado. E ele não seguiu fielmente a letra da lei de Deus. Até na lei de Deus, Deus o surpreendeu, pesou e encontrou em falta. Entende? A unção não é tudo. O tudo na tua vida de crente só se completará quando você construir o espiritual. Você já, em grande parte, já tem algo muito importante, que é a unção, que é o Espírito Santo em você. Agora cabe a você construir a espiritualidade. A espiritualidade demanda de você. É você quem constrói. Como, pastor, eu construo? Dando lugar ao Espírito na tua vida. Sendo dirigido pelo Espírito nas tuas escolhas. Sendo dirigido pelo Espírito nas coisas que você valoriza. Sendo dirigido pelo Espírito e capacitado a sofrer por amor a Cristo, a renunciar por amor a Cristo, a experimentar perda por amor a Cristo, a escolher em primeiro lugar a santidade do que a felicidade, do que a prosperidade. São testes que Deus fará comigo, vem fazendo e fará contigo também. Todos os dias da tua vida nessa terra com Deus, esses testes acontecerão. Amém? Fica de pé em nome de Jesus.